Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de Matemática 1. Eu sou o professor Rafael. Essa é a aula de número 2 da segunda série e nós vamos dar continuidade ao estudo da progressão aritmética, ok? Que a gente começou na aula passada. Bom, pessoal, nós vamos estudar a fórmula do termo geral da PA, ou lei do termo geral da PA. Antes de iniciar, eu queria dizer para que serve essa fórmula. O que é que a gente faz com essa fórmula do termo geral da PA? Essa fórmula, pessoal, ela serve para a gente determinar o valor de qualquer termo de uma PA. Então, imagina, tu tenha uma PA aqui, sei lá, 4, 8, 12. E eu te pergunte qual é o 20º termo dessa PA. Como que você sabe até agora? Apenas escrevendo todos eles, é possível a gente determinar quem é o 20º termo dessa PA, né? Mas essa fórmula aqui, que parece um pouco extravagante, mas ela é bem simples, ela vai nos ajudar a determinar que termo é esse sem precisar calcular de um por um, ok? Então, vamos começar identificando os elementos dessa fórmula. Bom, essa daqui é a fórmula do termo geral, ok? E ela tem alguns elementos, tá? Esse AN aqui, ele indica qual termo eu estou procurando. Então, se eu quero saber o termo que está na 20ª posição, ou 20º termo, aqui seria o A20, ok? Se eu quero o termo que está na 15ª posição, então aqui eu teria o A15, e assim por diante, ok? Então, esse daqui é o nosso comando, é o que está pedindo na questão para a gente calcular. O A1 vocês já conhecem da aula passada, ele corresponde ao primeiro termo. Então, o A1 é o primeiro termo. O N, como a gente já viu aqui, é a posição do termo que queremos encontrar. Então, se eu quero calcular o 16º termo, então o N é 16, ok? O menos 1 é da fórmula e o R é o que a gente já conhece também, que é a razão. Professor, ainda não entendi nada e nem sei muito menos como é que eu vou aplicar isso aí. Então, vamos para alguns exemplos, pessoal. Próximo. Exemplo 1. Qual é o valor do 21º termo dessa PA aqui? Ok? Antes de você utilizar a fórmula, ok? Antes de você utilizar a fórmula, você vai determinar quem é o A1, tá? Primeiro termo, o A1. Nesse caso aqui é 2. Nesse caso, o N, como eu quero saber qual é o 21º termo, então o N é 21. E por último, a razão, né? A razão é muito simples, né? Observe que do 2 foi para o 5 e do 5 foi para o 8. Isso significa o quê? Isso significa que foi somado 3 a cada um dos termos. Então, nesse caso, a razão é 3. Ou você pode fazer assim. Escolher um termo, tipo 8, e subtrair o anterior, que é o 5. Então, vai dar razão. Ok? Então, tendo esses elementos, é só você colocar na fórmula. Então, a fórmula é essa daqui. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Como eu quero calcular o 21º termo, então, onde tem N eu vou substituir por 21. Vai ficar A21 é igual. O A21 é o nosso 21º termo. Depois do igual, eu coloco o A1, né? Que é 2, mais da fórmula
Aí dentro do parêntese eu coloco o n menos 1, que é o 21 de novo, né? Fecho o parêntese e multiplico pela razão, que é 3. Em cálculos desse tipo, vocês sabem muito bem que a gente deve resolver primeiro o parêntese. Então, primeiro resolvo aqui 21 menos 1. Vou repetir todo o resto. 21 menos 1 é 20, vezes 3. Ok? Então, para finalizar aqui, nosso cálculo. Lembre que a multiplicação ela deve ser feita primeiro, então fica que o A21 é igual a 2 mais 60, né, que é 20 vezes 3, e no final de tudo vai dar a resposta que é 62. Ok? Então, o 21º termo dessa PA é 62. Professor, se eu não lembrar da fórmula e quiser escrever todos os termos até chegar no 21, pode? Pode, mas você vai ter um trabalho imenso, tá? Se você aplicar essa fórmula aqui, vai ser muito mais simples. Certo, professor, mas eu não entendi ainda o funcionamento da fórmula. Então, eu vou dar para você mais um exemplo. Ok? No exemplo 2, qual o 11º termo dessa PA? Lembre-se que, primeiramente, você tem que identificar quem é o A1, que nesse caso aqui é o 18, que é o primeiro termo. Vai identificar o N, que nesse caso aqui, como eu quero calcular o 11º termo, o N é 11. Ok? E por último, a razão. Como aqui do 18 está indo para o 14, do 14 está indo para o 10, está diminuindo de 4 em 4. Vixe, professor, então a razão é negativa? Exatamente. A razão é menos 4 porque a PA ela é decrescente. Os termos eles estão diminuindo os valores. Ok? Vamos colocar aqui a nossa fórmula, que é a fórmula do termo geral. AN é igual a 1 mais da fórmula n menos 1 da fórmula vezes a razão. Ok? Então, a gente vai substituir os valores aqui. Como o n é 11, então, o A11, né, que é o AN, é igual. Quem é o primeiro termo? Ora, o primeiro termo é 18, mais da fórmula, e vamos aos termos, aos valores que estão aqui dentro do parêntese. N menos 1, então você vai colocar 11 menos 1. Tudo isso vai ser multiplicado pela razão, que é um número negativo, por isso que eu vou colocar entre parênteses. Tem que prestar muita atenção, tá? Lembre-se que nas operações, nas expressões matemáticas, o parêntese deve ser resolvido primeiro. Então, aqui vai ficar assim. A11 é igual a 18 mais... Quanto é que dá aqui dentro do parêntese? 11 menos 1 dá 10. Então, vai ficar 10 vezes 1 menos 4, né? Professor, esse sinal de menos ele vai complicar a minha vida. Não se preocupe, tá? Aqui no caso, eu vou repetir o 18 e vou efetuar esse cálculo. 10 vezes 4 é 40, né? Como tem o sinal de menos, fica menos 40. Ok? Como o 40 é maior, né? Você está diminuindo o número 18 por 40, então o resultado vai ser negativo. 18 menos 40 dá quanto? Dá 22. Então, esse daí é o resultado da nossa questão. Menos 22. É o valor do A11, do 11º termo. Estão entendendo até aqui? Professor, ainda não entendi. Então, volta e tenta rever de novo os cálculos, tá?
que a gente fez aqui. Copia no caderno, tenta fazer sozinho. Se não entender, se não conseguir fazer sozinho, dá um play no vídeo e tenta entender, ok? O processo ele não foge muito disso aqui, não. Porém, pessoal, pode ser o seguinte, pode ser que aconteça, na verdade, pode ser que aconteça, exemplo 3 aqui, como esse caso aqui. Eu não quero calcular nenhum valor de termo aí. Eu quero saber qual o número de termos dessa PA. Observe que ela é uma PA finita. O último termo dela é 149. E o primeiro termo dela é o 9. Ok? Então, se eu quero calcular quantos termos tem essa PA, eu quero calcular o valor de n, tá? Então, lá na fórmula, eu vou procurar por esse n. Eu sei que o A1 dessa questão aqui, desse PA, vale 9. Eu sei que a razão dessa PA, ela é, vamos fazer 13 menos 9, por exemplo. Você vai obter a resposta, é 4. Então, vamos substituir esses valores na fórmula. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Professor, quando o problema ele vier dessa forma, ok? Quem vai ser o meu AN? Pessoal, o AN vai ser o último termo, tá? Então, aqui, ó, é 149, tá? É o enésimo termo. Então, você vai colocar 149 antes do igual. Quem é o A1? Olha, o A1 é 9. Mais, dentro do parêntese, n menos 1. Mas eu não sei quanto é o valor de n. É justamente o que a questão está pedindo para eu calcular. Então, eu repito. E a razão é 4. Então, fica vezes 4. Ok? Agora, o processo ele vai ficar um pouco diferente do que a gente está acostumado. Porque a primeira coisa que a gente vai fazer é essa aqui, ó. Pegar esse 9. Ok? E você vai levar ele para antes da igualdade, subtraindo. Ok? Então, vai ficar assim, ó. 149 menos 9 é igual. O que foi que sobrou do outro lado? Quando eu tiro 9, sobra só o n menos 1 vezes 4. Ok? Ora, professor, 149 menos 9 é 140. Perfeitamente. Então, o que vai dar? N menos 1 vezes 4. Ok? Então, até aqui você entendeu? O que é que eu faço? Eu pego o 9, passo para antes da igualdade subtraindo, dá 140. Depois, eu repito o que sobrou, n menos 1 vezes 4. Bom, para eu finalizar aqui, eu pego esse 4 que está multiplicando, tá? Esse 4 aqui, ó, ele está multiplicando, e ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim minha conta, tá? N menos 1 é igual a 140 dividido por 4. O que foi que você fez, professor? Só passei o 4 dividindo. O n menos 1 ficou sozinho. E 140 eu divido por 4. Ora, 140 dividido por 4 dá quanto? 140 dividido por 2 dá 70. 70 dividido por 2 é 35. Ah, professor. Então, tem 35 termos nessa PA. Calma, porque ainda não finalizou. Para finalizar tudo, você vai pegar esse menos 1 e vai passar somando aqui do outro lado, tá? Então, o n, que é o número de termos, é 35 mais 1. O n vai ser 36. Ok?
Então, prestem bastante atenção a esse tipo de exemplo, tá? Treinem esses exemplos aqui. Treinem esse exemplo aqui, que esse vai ser o suficiente para a nossa aula de hoje. Ok? Façam com bastante calma, passo a passo, que você não vai ter nenhum tipo de problema. Tá bom, pessoal? Estou deixando aqui o link da atividade do nosso teste. Anexem as respostas lá, a última questão. E por hoje é só. Tchau, tchau.